Às vezes, parece tão complexo falar sobre as nossas emoções. Já escrevi, voltei a escrever, apaguei tudo e comecei outra vez, e ainda assim não encontrei um jeito correto de iniciar essa conversa. As palavras sumiram da minha mente, as emoções se confundem com os pensamentos e com as minhas impressões. E eu nem sei ao certo se preciso falar sobre isso nesse momento. Eu apenas sinto em algum lugar do meu coração que eu devo contar para você mais essa minha experiência. Então vamos lá. Vou tentar não detalhar tanto esse assunto, de forma que apenas nos fique a essência dessa lição e a partir daqui possamos refletir com um novo olhar, mais amoroso, compassivo e responsável para as nossas questões. Antes de iniciarmos, eu preciso falar que já aconteceram, durante esses quase 12 anos de atividades assistenciais, 2 outras ocasiões em que senti em meu coração que eu precisava falar olhos nos olhos, de coração para coração. E alguns do que aqui estão estiveram presentes nesses momentos e puderam me conhecer mais profundamente, elevando a nossa amizade e respeito pelas atividades que exercemos juntos. Então, hoje eu vou falar como se daquela nossa última conversa estivéssemos dando continuidade agora. E vou tentar fazer isso de forma que aqueles que lá não estiveram, mesmo assim, possam entender tudo. Passados os primeiros 10 anos de absoluta imersão em aprendizados diversos com todos os mentores trabalhadores beneméritos da egrégora do Recanto da Luz Divina, somados aos estudos referentes à espiritualidade e às práticas terapêuticas de diferentes escolas, entramos no 11º ano de atividades, e foi um momento mágico e transformador. Uma mistura de acontecimentos complexos, exigentes de sabedoria, profunda e sincera fé, de acentuado autocontrole e de muita compaixão me conduziram a sair do degrau mensageira e facilitadora dos princípios divinos para aprendiz solitária da autotransformação pelas vias do amor. Foi o ano do mestrado. Foi nesse tempo em que fui orientada a me desligar momentaneamente do projeto Fale e me dedicar ao amadurecimento do meu emocional, ao mesmo tempo em que espiritualmente dava seguimento ao compromisso divino junto do Conselho dos 11 da Casa Branca e seguia assistindo alguns amigos especiais. A grande questão ainda é, como identificar as sensações, emoções, pensamentos e como alinhá-los de forma ordenada e harmônica com o desenvolvimento espiritual. Os ensinamentos, fracionados em lições distintas e entrelaçadas, chegaram praticamente ao mesmo tempo. Foram vivências relativas ao lado profissional, material, financeiro, familiar, social e pessoal, todas exigindo curas e resoluções imediatas. Foram lições, muitas vezes, profundamente sofridas, envolvendo medo, ansiedade, carências de diferentes níveis, mágoas, uma sensação imensa de solidão, de não pertencimento, de rejeição, de tristeza, e o que mais me marcou, deixando uma grande ferida, uma desconfiança
envenenada de tudo e de todos, inclusive da minha própria postura. Foram várias as vezes em que me senti experienciando a síndrome do impostor, ou seja, eu me sabotei, criando em minha mente a informação de que eu não era competente o bastante. E ao invés de me sentir amadurecendo emocionalmente, uma verdadeira desordem se instalou em minha mente. Ao mesmo tempo em que eu oscilava em meio a essa desordem, eu também ouvia as vozes doces e serenas do meu coração, me pedindo para agir sempre com bases no amor e na confiança nos mistérios da providência divina. Esporadicamente eu me percebia sendo inspirada pelas vozes da minha alma, tão firme, tão confiante, tão branda e moderada, que eu me renovava em fé e suspirava tranquila, internalizando esses bálsamos tão sagrados. E assim foi como nomearam os mentores o ano do mestrado, nosso 11º ano de atividades assistenciais. Entramos no 12º ano de atividades e eu, um pouco menos dolorida emocionalmente, mas já me sentindo um tanto mais enfermiça fisicamente, me preparei para receber as orientações dos mentores regentes e mentores instrutores do recanto. Mais uma página no livro da minha vida seria escrita, e eu desejei ardentemente que fosse um tempo de paz, de alegrias, de verdade e de união, um tempo de amor. E não foi assim. Não está sendo assim. Lembra que eu falei que o 11º ano havia sido um ano de muita dor? Eu estava me referindo àquela dor que sentimos em nossa alma e que nos distingue com o símbolo individual daqueles que sangram, machucam, provocam lágrimas em nossos corações e nos tiram o brilho e a magia do olhar. Os olhos ficam opacos, acinzentados, como se estivessem sem vida, e o nosso corpo apenas segue, buscando coisas nas quais possa se apoiar. Muitas vezes estudamos e ouvimos os mentores nos explicar que as dores dos nossos corpos são originadas por nossas emoções adoentadas. Ouvimos isso, pensamos estar entendendo, mas em verdade nós não compreendemos verdadeiramente. A diva de antes, feliz, confiante, grata pela generosidade da vida e encantada com a própria existência, desapareceu quando a primeira grande dor chegou. Já não era a escassez ou a falta de condições para o meu próprio sustento ou a sobrevivência da minha família. Já não eram os compromissos financeiros não cumpridos. Já não eram as contas pendentes se avolumando e os serviços sendo interrompidos. E nem tampouco eram os dissabores que sempre ocorrem nas relações de todos os tipos. Era a dor de ver uma pessoa amada, marcada por uma experiência equivocada. Era o sofrimento de assistir à aflição, o martírio e o calvário daquele que você ama. Era a percepção clara de que nada você pode fazer para transformar a situação. É o aprendizado de você deixar livre àqueles que você ama para seguir pelos caminhos escolhidos, mesmo você entendendo que a estrada é uma estrada de pedras, espinhos, armadilhas, emboscadas e enganos, com um preço muito alto a ser pago em outro tempo. É nessa hora que você se auto-questiona,
em busca do saber se tudo aquilo que você projetou em seu entorno foram realmente boas sementes, que deveriam fazer germinar bons frutos. É nessa hora que você se autoquestiona em seus valores, princípios e exemplos ofertados aos próximos. É nessa hora que o seu coração dói muitíssimo, mais do que doeria se você tivesse sido atingido por uma arma branca ou por um projétil daqueles que fazem o corpo explodir em inúmeros pedaços. Pedaços esses que você se esforça para reunir, mas que em tempo nenhum volta a formar o que você era antes. E o que foi que eu, a diva, que estava sentindo muita tristeza, muita mágoa, muita dor em minha alma, fiz? O que foi que eu fiz? Eu me calei. Não sabia o que dizer e entendia que nada eu podia fazer. Mesmo me considerando uma pessoa de muita fé, me pareceu naquele momento que as orações não seriam o suficiente para abrandar tudo aquilo, toda aquela dor, minha e do outro. Há muito e muito tempo eu já vinha me fechando para algumas emoções, não sabendo como transformá-las e algumas vezes nem mesmo sabendo o porquê delas estarem vibrando tão forte em mim, eu simplesmente me esforcei para torná-las quase imperceptíveis ao meu coração. Eu abafei os chamados das minhas necessidades emocionais. Sempre que uma coisa ou outra me transportava a elas, eu criava uma lista imensa de justificativas para me manter no caminho que havia escolhido para mim. Essas duas grandes dores da minha alma, essas sensações de medo, de carência, de solidão, de não pertencimento, de mágoa e de tristezas, me levaram ao autoabandono e à vergonha do que eu havia me tornado. E eu me esforcei para ser o melhor que eu podia como agente curadora das almas das outras pessoas. E me esforcei ao máximo para levar a luz divina, o bem e a amorosidade para todas as pessoas. Eu não queria nunca mais ver alguém sofrendo o que eu vi outro sofrer e também sofri muitíssimo. Eu não queria nunca mais ver alguém fazendo a escolha da estrada errada, e menos ainda eu não queria ver ou sentir alguém sofrendo pelas dores da ausência do amor. Ingenuamente, eu achei que se eu me esforçasse para fazer a minha parte, pelo menos uma partícula mínima daquelas dores, poderiam deixar de fazer sofrer tantas outras pessoas. Mas foi um grande equívoco meu, porque eu esqueci de fazer o bem a mim mesma, e eu não me cuidei, apenas sufoquei os chamados do meu processo evolutivo. E adoeci gravemente. E quando eu falei lá no início da nossa conversa que a lição era amadurecer emocionalmente, naquele tempo eu ainda não havia compreendido que esse amadurecer só se daria no momento em que eu encarasse de frente os chamados dessas mesmas emoções doentias. Eu só fui entender de verdade quando meu corpo reclamou bravamente comigo, e aquele amigo tão especial, conhecido como o Anjo da Morte, se posicionou à minha frente e me ordenou a procura de um tratamento médico em terra. O que eu quero deixar como reflexão para você é a minha experienciação desse doloroso aprendizado. E há que se dizer que esse doloroso aqui é única e exclusivamente por minha culpa. O resultado do meu autoabandono, o resultado de eu ter sufocado
as necessidades de cura das minhas emoções, o resultado de eu ter esquecido que, acima de tudo, está o meu autocuidado e a aceitação das minhas lições e das escolhas e lições das outras pessoas, é um nódulo em minha glândula tireoide e um tumor na região genital. Ou seja, eu bloqueei e impossibilitei o fluxo natural dos meus centros de forças laríngeo e básico. Pensando em ser forte, eu machuquei as potências sagradas do meu corpo, exatamente aquelas que me permitem o fluxo maior de energia e vivacidade para a minha expansão e para a realização do meu trabalho. Machucando o meu chakra básico, eu me permiti fragilizar o meu crescimento emocional e pessoal. Eu perdi o meu aterramento próprio. Eu coloquei a minha própria sobrevivência em risco. Machucando o meu chakra laríngeo, eu me permiti fragilizar minha conexão etérica. E com isso eu me permiti perder energia e vivacidade e enfraqueci a minha capacidade de comunicação, minha maneira de me expressar e a minha criatividade. Percebam a contradição entre os meus desejos e os meus resultados. Percebam os equívocos do meu entender e do lidar com as minhas emoções. Percebam que, ainda que eu estivesse por esses longos anos praticando o bem, eu nada pratiquei. Eu não pratiquei o maior bem que eu deveria ter praticado, o bem a mim mesma. Percebam a grandeza e a sabedoria do nosso Criador. Antes mesmo que essas condições se compliquem em meu organismo, Ele me permitiu a condição do entendimento da lição. Ele me permitiu a maior proximidade de cura importante à minha evolução. Ele me permitiu o compartilhar de mais esse pedaço da minha história, para que, como em uma aula prática, depois de 1 ano de estudo sobre amorosidade, todos os que desse relato tomarem ciência possam refletir mais profundamente sobre as diferenças entre emoções, pensamentos, impressões, especialmente sobre as emoções, como as emoções podem ser a nossa cura. Eu agradeço por essa oportunidade de reencontro com a minha verdade. Eu agradeço pela coragem que Deus me oferta diuturnamente para seguir adiante, com real atenção a cada sinal do meu corpo e das minhas emoções, e com verdadeiro desejo de corrigir para melhorar. Eu agradeço por ter a minha família, que me ampara, me cuida, me faz sentir que tudo ficará bem, reafirmando e confirmando minha confiança no Pai Maior e em todos os que generosamente se colocam ao meu lado para me amparar e direcionar. Eu agradeço a vocês, que junto comigo estão participando desse processo evolutivo. Que Deus, nosso Pai, nos permita a sabedoria necessária para olharmos para nós mesmos, ouvirmos os apelos das nossas emoções e os ensinamentos dos nossos corações e da nossa alma. Que esse seja o tempo da cura e da harmonização de todos os corpos, de todas as criaturas e de todos os seres. Que esse seja o tempo da legítima regeneração.